tudo mudou, né? Nós estamos vendo que esta pandemia tem mudado a sociedade, mudado até a cultura está mudando, né? A gente não usava máscara, a gente agora tem que usar. A gente não tinha costume de passar gel na mão, né? Álcool gel, agora já temos. Então está mudando algumas coisas. Então, mas eu quero dizer para vocês, querido, tudo pode mudar. O que não pode mudar é a sua fé. Sabe, querido, nós estamos vivendo um tempo que Jesus, Ele mesmo falou. É um dos grandes sinais do arrebatamento da igreja. Talvez você nem saiba o que é uma palavra arrebatamento. Arrebatamento é quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva. E esse arrebatamento ele vai acontecer, e já muitos sinais já estão aí, bem estampado no mundo, sobre aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus pregou, falando sobre os finais dos tempos. E uma das coisas que Jesus falou, que seria muito forte, que seria um dos grandes sinais, é a apostasia. O que seria esta palavra apostasia? Apostasia é abandonar a fé, a crença. Hoje, eu estava lendo ontem sobre a questão, muitas pessoas estão desacreditando na palavra e não crendo que existe um Deus. E eles estão declarando que são ateus, que são pessoas que um dia conheceram uma religião, passaram por uma igreja, e hoje eles estão dizendo: eu sou ateu, eu não creio mais em Deus. Sabe, queridos, isto é uma questão muito forte que está acontecendo no mundo. Sabe, a Bíblia, nós vamos ler aí, eu quero que vocês abram em Mateus 24, 35, está no telão. Queridos, essa palavra foi falado, Jesus mesmo falou. Ele mesmo disse essas palavras quando ele estava com os seus discípulos. Em Mateus 24, 35 diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Diz assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos orar. Pai, fala conosco. Deus, eu quero realmente ouvir a sua voz, eu quero tudo aquilo que nós vamos compartilhar, o Senhor possa mesmo estar dando cada palavra o seu aval. Pai, libera a sua palavra neste altar, porque ela foi lida, e a tua palavra diz que os céus e a terra vai passar, mas os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra, ela jamais vai passar. E nós cremos nela, nós entendemos que tudo que o Senhor escreveu, tudo aquilo que o Senhor deixou, é para nos ensinar. Obrigado, Jesus. Amém. Quando você olha para Mateus 24, 35, quando nós olhamos para o texto 24, capítulo 24, capítulo 25, nós encontramos aqui Jesus falando sobre os finais dos tempos. Quando você olha o título, no 24, talvez você está com a sua Bíblia aberta, está aí dizendo os princípios das dores. E depois ele fala sobre a grande tribulação, e depois ele fala sobre a vinda do homem, né, filho do homem, que é Jesus. Então, quando nós olhamos para o texto, o capítulo 24, e nós olhamos no versículo 7, diz assim, levantar-se-ão nação contra nação, reinos contra reinos,
e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Até no Brasil hoje está tendo terremoto. Vocês já viram aí, esses dias apareceu na mídia. Fome. A fome está estampada em muitos lugares, principalmente na África. É um dos continentes do mundo onde há pobreza, onde há fome. Queridos, quando nós olhamos para a história, nós podemos encontrar diversos terremotos que ocorreu em países, e hoje a peste está aí, esta praga está aí, a pandemia está aí. Sabe, Jesus, ele fala, e esse texto, ele está dizendo sobre os princípios das dores, e é isso que nós estamos vivendo, amados. Nós estamos vivendo no final, nós estamos caminhando para os finais dos tempos. Mas o que está acontecendo? A igreja precisa entender que o mundo está mudando. Há uma mudança global. As nações, os países, eles estão vivendo um novo tempo. Sabe, querido, o coronavírus acelerou o mundo e o futuro. Alguns dizem que acelerou 2 anos. Aquilo que era para acontecer daqui 2 anos, está já acontecendo. Sabe, esta mudança está acontecendo na política, na economia, nos modelos de negócios. Sabe, queridos, em relação à sociedade, em relação à psicologia social, então nós olhamos, a cultura está sendo mudada. Então nós estamos vivendo um tempo que a Covid-19 está revelando novos valores, mudanças de hábitos, e realmente está mudando muitas coisas e muito rápido. Não posso dizer o mundo está mudando, mas a igreja também. Nós estamos entrando em algumas adaptações. Nós estamos com a nossa mente, eu estou dia e noite pensando, e agora como vai ser? Nós estamos trabalhando a nossa mente, a nossa alma, estamos preocupados. Querido, como a igreja vai ser depois desta pandemia? Como nós vamos rebanhar novamente as multidões que estavam aqui um dia? Muitos estão afastando de Deus. Talvez muitos vão apostatar da fé. Mas eu acredito que muitas novas pessoas virão para cá. Porque o tempo é agora. Sabe, Deus está alinhando a igreja, está alinhando o mundo, e veio a mudança geral, no dia a dia. Sabe, querido, Deus está te convidando hoje, para uma mudança de pensamento. Como você está pensando nesse tempo de pandemia? Sabe, querido, para muitos, a pandemia veio para trazer desânimo, frustrações, mas eu quero dizer que para muitos a pandemia tem sido oportunidades. Sabe, eu tenho ouvido, ontem eu estava conversando com uma pessoa de fora, e essa pessoa, quando eu estava falando, ele falou assim para mim, eu tenho 2 contas no banco, e a vida inteira eu fiquei no vermelho, nunca consegui tirar as minhas contas do vermelho, mas na pandemia eu consegui. Alguns estão dizendo que na pandemia foi um momento de oportunidades, que a sua finança melhorou, seu relacionamento melhorou, relacionamento com a família, com a esposa. Sabe, querido, então para muitos a pandemia veio para trazer derrota,
mas para muitos ela veio para trazer oportunidades. Sabe qual é a sua forma de pensar? Qual é a forma que você vai pensar a partir de agora, após pandemia, né? Porque nós vimos que a modernidade já passou, a pós-modernidade, hoje nós estamos vivendo a pandemia, depois vai vir pós-pandemia. Como você vai lidar com tudo isto? Nós estamos vendo, o mundo já não é mais o mesmo. O mundo já passou, aquele mundo que nós vivíamos antes da pandemia é agora é outro, é novo tempo. Sabe, queridos, aquele mundo não existe mais. Por isso que nós temos que se encaixar, se adaptar a esse tempo. Por isso que a igreja está vivendo um novo tempo. Por isso que a minha cabeça, dia e noite orando, buscando de Deus, o que Deus tem para a igreja, para esse tempo final. Há uma preocupação no meu coração. Sabe, uma das preocupações, queridos, e nós temos que voltar para a palavra. Foi feita uma pesquisa que nesse tempo de pandemia, os cristãos no mundo, 8% dos cristãos do mundo consegue ter uma vida diária de leitura bíblica, de oração. Menos de 10% dos cristãos no mundo consegue ter uma vida diária na palavra. Sabe, querido, por quê? Porque estão acostumados a viver o domingo após domingo, não consegue mergulhar na palavra, não consegue relacionar com a palavra. E sabe o que acontece? Ele cresce para cima, mas ele não cresce para baixo. Ele cresce até os galhos crescem, mas a raiz está sobre a terra. Querido, Deus está querendo preparar uma igreja que quando a heresia vir, quando as coisas erradas vir, quando as coisas que vão trazer confusão, porque a Bíblia diz aqui, ó queridos, quando Jesus mesmo disse aqui em Mateus 24, que o inimigo vai confundir até os escolhidos. Se for possível, ele vai confundir, vai enganar até os escolhidos. Por que nós precisamos voltar para a palavra? Essa é a nossa proposta, é mergulhar mais, é trazer ensino. Mas quantas pessoas que vão querer conhecer mais a palavra? Muito pouco, porque eles estão satisfeitos com o domingo. Eles, sabe, queridos, é como um posto de gasolina. O carro chega lá, o frentista coloca gasolina, e quantos quilômetros que eu posso andar? 400? 300? Então tá bom. É a mesma coisa do domingo, queridos. Muitas pessoas vêm aqui só para abastecer e para viver a semana. Aí na semana leva paulada do diabo, leva voadora, aí leva pancada e não sabe por quê. Porque não tem meditação na palavra, não tem um momento, 10 minutos de joelhos, encurvado, pedindo para Deus. Sabe, queridos, o que Deus está fazendo é nesse tempo de pandemia, Deus está nos chamando para o arrependimento. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa entrar nesse nível de arrependimento. Arrependimento dos pecados. Sabe o que Deus está chamando a igreja? Para que ela possa confiar na palavra. Hoje, nesse tempo final, o que vai te sustentar, o que vai me sustentar, é a palavra e as promessas de Deus. Sabe o que me sustenta neste altar? São as promessas de Deus. Se não fossem as promessas, se não fossem as palavras de Deus, hoje eu não estaria aqui. Porque quando a gente olha para a guerra,
para as batalhas espirituais, quantas vezes orando, jejuando pela igreja, quantas vezes clamando: Deus, me dá direção, me dá visão, me dá o que o Senhor quer que eu faça com a igreja, me dá sabedoria. Sabe, vendo pessoas, ouvindo pessoas se desviando do caminho, eu não sei o que fazer, porque hoje muitas pessoas não querem receber nem visita, nós não podemos nem visitar. Isso está sendo difícil, mas eu quero dizer que Deus está chamando a igreja para o arrependimento, para confiar na sua palavra, nas promessas. Deus está chamando a igreja para recuperar os territórios. Qual é os territórios que a igreja precisa recuperar nesse tempo? Então a igreja precisa entender isto. Existe uma grande oportunidade nesse tempo que está mudando tudo. A igreja precisa se levantar na oração. Nós vamos voltar agora em outubro, às voradas, 6 horas da manhã, nós vamos estar orando 6 horas da tarde, porque a oração, ela vai mover os céus. Sabe, querido, eu creio tanto na oração, porque sabe por que eu creio tanto? Porque Jesus foi o maior exemplo de oração. Jesus era o Filho de Deus, e Jesus é o Filho de Deus, ele precisava orar, ficar a sós com Deus, e você acha que você não precisa? Você acha que é melhor que Jesus? Quem acha que é melhor que Jesus, levanta a mão. Então você está achando melhor que Jesus? Eu não preciso orar não. O pastor está orando pela igreja, ora ele. Querido, eu quero falar para você, se você viver uma vida de oração diária, eu te dou uns 6 meses, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê, queridos? Nós estamos vivendo um tempo que as vozes estão aí. Quantas vozes estranhas, quantas vozes estão aí, nesse tempo da pandemia, na pós-pandemia, que vão vir as vozes, a voz do medo, a voz da insegurança, a voz da incerteza, a voz do desespero, a voz da falta de esperança. Quantas pessoas que estão já não tem mais esperança, quantas vozes, a voz da ansiedade. Queridos, eu quero dizer, você quer anular, quer eliminar essas vozes? Existem algumas atitudes para você eliminar essas vozes, que vão viver dia e noite na sua cabeça. Mas se você tiver essas atitudes, eu tenho certeza que a sua vida vai ser diferente. Amém? Fala um amém para me ajudar aqui. Pelo menos estou sabendo que você está entendendo. Porque eu estou dizendo, se você ter algumas atitudes, você vai ter algumas atitudes para anular algumas vozes estranhas, a sua vida não vai ser mais a mesma. Querido, nós temos que sair daqui diferente. Se a gente não sair daqui diferente, se sair igual, alguma coisa está errada. Não é comigo, não é com o louvor. Se tiver alguma coisa, você sair daqui igual como você entrou, o problema é você. Porque o Espírito Santo é o mesmo, ele age em todos. A Bíblia diz, quando veio o Pentecoste, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre todos. Então o Espírito Santo está vindo sobre toda essa igreja. Se você sair daqui derrotado, eu acho que eu sou um perdido mesmo, você é o problema, não é o Espírito Santo. Então você vai sair daqui diferente. Queridos, eu não viria para a igreja para sair igual, não. Eu não saio daqui igual, porque eu falo, eu vim para a igreja, eu vou adorar, querido, eu entendi que eu subo aqui, vontade me é voar. Por quê, queridos?
Porque eu vejo a glória de Deus neste lugar. Ah, querido, a unção de Deus sobre essa igreja. Por isso que você não pode sair igual como você entrou. Ah, você tem que sair diferente. Porque todas as pessoas na Bíblia que chegou diante de Jesus, eles saíram diferente. Não tem ninguém que saiu igual. Até os fariseus saíram com paulado na cabeça, mas saíram. Jesus deu umas pauladinhas nos fariseus, nos religiosos daquele tempo, e saíram lá meio, porque Jesus faz a diferença e Jesus está aqui. Você crê que Ele está aqui? Então amém, dá glória a Deus, aplaude o Senhor, Ele está nesse lugar. O mundo pode mudar, tudo pode mudar, mas a sua fé não vai mudar. Não pode mudar a sua fé. Sabe, então você, primeira atitude que você precisa ter para anular essas vozes estranhas, não mude a maneira de você pensar. Sabe, o mundo está colocando um pensamento, não, as coisas tá diferente, as coisas, claro que está diferente, nós estamos vendo, mas o seu pensamento está em Deus, o teu pensamento está na palavra. E Paulo diz assim o quê? Paulo fala em Filipenses 4:8, diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. O que você está pensando? Em derrota? Em fracasso? Você está desesperado? Deus está aqui, e Ele está dizendo: pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas divinas, porque a sua forma de pensar vai definir o seu futuro. É a sua forma de pensar. Você tem que sair daqui dizendo: eu sou diferente, eu vou sair daqui com vitória. Eu vou sair daqui com a vitória na mão. Você tem que discernir isso, queridos. O que você está pensando hoje? Sabe, discerna, venha discernir o tempo agora. É um tempo de pandemia, sim, mas a forma que você pensa vai mudar o seu destino. É isso que eu quero deixar. Sabe, a forma de você pensar, ela vai ter poder para empurrar fora do seu caminho tudo aquilo que não presta, tudo que a mídia está falando, tudo aquilo que a TV fala, tudo aquilo que o mundo está falando. Aí você vai dizer: não, meu pensamento está na palavra de Deus, naquilo que Deus fala. É isso que Deus quer, que você saia daqui pensando nisto. Segunda coisa, então não mude a sua forma de pensar, nem a forma de falar. Aquilo que você fala tem poder no mundo espiritual. Sabe, Jesus, querido, eu quero dizer para vocês que Jesus levava muito a sério o que Ele dizia, porque Ele sabia que a palavra tinha poder. E a Bíblia diz em Provérbios, que diz: há poder na língua, a vida e a morte está no poder da língua. Então Jesus levava muito a sério aquilo que Ele falava. Quando Ele estava passando perto de uma figueira, a figueira tinha flores, folha, tinha folhas. E quando a figueira tem folhas, é porque ela tem que dar fruto. E quando Jesus chegou perto daquela figueira, e Ele estava com fome, olhou, não tinha um. E a Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira, disse: você não vai dar mais fruto. E Jesus foi, quando Ele voltou, aquela figueira estava seca, estava morta. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando Jesus estava andando sobre o mar, os discípulos estavam ali desesperados, porque havia uma tempestade. E ali eles olharam, Pedro principalmente olhou e falou assim: Senhor, se é Tu, manda-te ir contigo. Sabe o que é interessante, queridos?
Vocês podem ler, vocês não vão encontrar isso. Ele não falou assim, tinha lá os discípulos, tinha lá pelo menos 10 com Pedro, e Jesus falou assim, vem. O convite era para todos, não era somente para Pedro, era para todos os discípulos ali. Qualquer um deles poderia pisar na água e andar sobre o mar. Porque quando Jesus falou, vem, esse era um convite para todos, mas somente Pedro foi. Eu quero dizer, quando Jesus estava lá no sepulcro, no túmulo de Lázaro, e quando Jesus pede para tirar a pedra, Jesus falou o quê? Ele falou uma coisa, falou o que ele falou? Vem Lázaro, vem para fora Lázaro. Se ele dissesse naquele momento, vem, com certeza todos os mortos iam ressuscitar naquele momento. Mas ele colocou o seu nome, Lázaro, vem para fora. Porque Jesus entendia que a palavra tem poder, porque ele entendia, porque o Pai disse, haja luz e houve luz. Então ele está querendo dizer que para nós, cada palavra que nós devemos dizer, ela tem poder no mundo espiritual. Quando Deus falou com o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 37, no vale de ossos secos, só tinha ossos, não tinha vida naquele vale. E aí Deus falou, esses ossos podem viver? E aí o profeta olhou e falou assim para Deus, Deus, o Senhor sabe que esses ossos podem viver. E aí Deus falou para Ezequiel, né, o profeta Ezequiel, então profetiza, fala. E quando ele profetizou, ele falou, aqueles ossos foi juntando osso com osso, nervo com nervo, e foi ali juntando tudo, e de repente se formou um grande exército. Como você está falando hoje? Essa pandemia já está me trazendo coisa ruim. Você está falando o quê? Ou você está usando a pandemia para mudar o seu destino? Porque a Bíblia diz em Coríntios 4:13, diz assim, Paulo diz, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Ele está dizendo, eu e você tem o mesmo espírito de fé. Aí ele começa a dizer, como está escrito, cri, por isto falei. E aí ele diz, nós cremos também, por isto também falamos. Sabe, querido, se você crê, você começa a mudar o destino da sua casa. Você começa a mudar o destino do seu casamento, da sua família. Você começa a liberar a palavra. Eu gosto muito de liberar a palavra sobre as pessoas, porque eu creio nisto. Porque quando você libera, o céu se liga com a terra, e o efeito é tremendo na vida da pessoa. Então você tem que liberar palavras positivas, palavras de Deus, palavras de vida. Esse altar não pode ninguém falar palavras malditas aqui. Querido, há poder nas palavras. Se algum líder, se alguma pessoa, se um pai amaldiçoar o filho, ele será amaldiçoado. Então há poder na nossa palavra. Então como você vai viver? As vozes vão vir. O medo, a voz do medo, da insegurança, do desespero. Mas você precisa usar a palavra, dizendo, eu não tenho medo, porque a palavra diz que Deus me deu o espírito de coragem, não foi de medo. Jesus é a tua esperança. Sabe, querido, quando você começar a entrar em crise, começa a citar a palavra, começa a dizer, a palavra diz, a palavra diz. Hoje eu estava orando ali no minha sala de oração, e eu comecei a profetizar a palavra. Senhor, está escrito na sua palavra, eu creio nela. Sabe, queridos, eu quero dizer para vocês, o mundo vai mudar, tudo muda, mas a sua fé não pode mudar. A sua fé na palavra não pode mudar. A fé
das promessas que Deus te prometeu, não vai mudar, porque a promessa não muda. Se Jesus disse, o céu e a terra vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Querido, tudo que Ele falou está se cumprindo. Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Sabe o que é Maranata? Vem Jesus, é isso que significa. Nós precisamos dizer, Maranata, vem Jesus. Jesus está às portas para buscar a sua noiva. Ah, queridos, vai vir tempos difíceis, tempos de lutas, mas o seu coração tem que alinhar com o dele. Vamos caminhar para o fim. Glória a Deus, amém. É isso aí, amém mesmo. Vamos lá, caminhar firme aqui. Nós estamos terminando. Então não mude a sua forma de falar. Terceiro ponto, não mude a tua vida de oração. Querido, eu falei já que a oração ela é a base da sua vida. A palavra é a base. Sabe, Jesus, Paulo, escreve, Jesus também conta uma parábola. Ele conta em Lucas 18 e Jesus diz assim: e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre. Jesus disse, orai sempre. E ele fala assim, e nunca desfalecer. Quer dizer, sem jamais desanimar. Você tem que orar sempre. Você tem que ter uma vida diária. É 5 minutos, é 10 minutos, é 20 minutos. Mas você tem que ter uma disciplina diária de oração. Sabe, querido, o legado que eu quero deixar nessa igreja, quando eu partir para a eternidade, é o legado da oração. Que a igreja ore, que a igreja busque. Que uma coisa que vocês possam olhar para mim e dizer, o meu pastor orava. Eu aprendi a orar com ele. A nossa igreja ora. Por isso que nós precisamos voltar para as alvoradas. Sabe o que tem sustentado a igreja? Foi as orações que nós fizemos todos esses anos, 5:30 da manhã, lá na sala de oração. Querido, essa igreja tem sido abençoada, porque você tem orado. Sabe, Jesus está dizendo, Deus fala, lá em Tessalonicenses 5:17, primeiro, orai sem cessar. É orar todo o tempo, queridos. Se você colocar ter esse hábito de oração, você vai ver a sua vida mudar, como eu já falei. Sabe, se Jesus orava, tinha um momento que a Bíblia mostra que Jesus orava a noite inteira. Jesus passava a noite orando. E você acha que 10, 20 minutos, 1 hora é muito? Querido, nós precisamos mudar a nossa visão. Sabe, queridos, nós precisamos fazer da oração um hábito. Os estudiosos, os coaches dizem que se você fizer 21 vezes, todos os dias a mesma coisa, se torna um hábito. Então começa a orar hoje. Começa a orar essa noite. Todos os dias. Você vai ver daqui 21 dias, se você ficou sem orar, você vai sentir falta. Queridos, precisa orar. Você precisa orar. Eu não sei orar. Ora do jeito que você sabe. Deus te entende. Não tem palavra bonita, eu também não tenho. Fala com o Pai. A Bíblia diz, entra no seu aposento, fecha a porta, e o Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Sabe, queridos, a oração ela vai eliminar a sua ansiedade. Você está aí vivendo num campo de ansiedade, Deus vai tirar você desse campo de ansiedade. Teu coração está agitado. Quando eu estou na tribulação, estou numa guerra espiritual, eu vou para a oração, queridos. Eu não quero ouvir ninguém.
Quando eu estou em guerra, estou em batalha, estou em luta, eu não quero ouvir mulher, não quero ouvir filho, não quero ouvir ninguém. Eu quero ouvir o quê? O Pai. Quero ouvir quem pode mudar meu coração. A minha esposa me abença, me ajuda, me ouve, dá conselho, é minha pastora, sim. Mas tem momento que ela sabe que a guerra é tremenda. Queridos, você lida com o seu problema, eu lido com o problema de muitos. Você está entendendo? Quando você chega aqui a mim, você vai trazer um problema, que é o seu problema, mas eu vivo com os meus problemas e com o problema da igreja. Querido, você nem imagina quantos problemas. Problemas que você, tem dia que você não dorme, você fica, meu Deus, que sofrimento daquela pessoa, daquela família. De vez em quando a Marli não dorme também, porque eu também não durmo, né? Tem dia que é uma guerra, queridos. Mas tem dia que eu falo, eu vou lá para o meu quarto de oração, fecho lá e eu vou falar com o meu Deus. Porque Ele pode trazer a solução para mim, Ele vai me recompensar, Ele vai olhar para mim. Sabe, queridos, você aprender isto. O mundo está mudando, tudo está mudando, mas não muda a sua vida de oração. Continua na pegada. Querido, tem dia que você acha que todo dia você tem vontade de orar? Não, tem dia que você vai na marra. Tem dia que você tem que ler a Bíblia. Falar, hoje eu vou ter que ler a Bíblia. Não, tem que ler. Porque quando você vai lendo, você vai vencendo no mundo atual. E as guerras vão sendo vencidas. Porque você vai orando, você vai lendo a Bíblia, você vai jejuando. Se você não jejua pelo menos uma vez por semana, começa a ter essa prática. Separa um dia pelo menos, nem que for nem até meio-dia. Separa a Deus, não come nada. Fala, Deus, eu quero me consagrar a Ti. Me santifica, Deus, para esse tempo final. Todo mundo está entendendo? Amém, queridos. Vamos partir para cima, queridos. Você não está aqui para ser mole não. Sabe, eu não gosto de gente mole não. É gente forte mesmo. Porque Deus vai dar vitória para nós, amém? É isso que nós temos que sair daqui. Sabendo que Deus nos chamou. Sabe, nós somos diferentes nesse mundo. O mundo está em pé ainda por causa da igreja. Queridos, há países que estão aí vivendo tantas lutas. E nós temos que orar pelas nações. Eu oro pelas nações. E eu creio que Deus vai mudar o mundo. E eu quero terminar aqui a última coisa, queridos. A última atitude. Para a gente anular as vozes estranhas. É manter um relacionamento com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo? É uma pessoa. Quem é o Espírito Santo? É o seu amigo. Talvez você não tenha um amigo na vida, mas eu digo para você que o Espírito Santo quer ser o teu amigo. Ele quer andar contigo. Talvez você não tenha ninguém para desabafar, mas você tem o Espírito Santo. Não mude o seu relacionamento com Ele nesse tempo. Se apegue mais a Ele, se aproxima mais dEle. Sabe, querido, existe um texto, deixa eu ver se está aqui, eu não sei nem se vocês conseguem enxergar aí, vocês conseguem enxergar aí? Enxerga? Meu Deus, vocês estão bom mesmo, hein? Só a vista de vocês, eu estou aqui, está difícil, mas está bom. Olha lá, 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Sabe, queridos, muitas pessoas têm apagado o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo está lá no cantinho, está dizendo, ó, você fica aí. Você não consegue relacionar com Ele. Paulo está dizendo que muitas pessoas estão apagando o Espírito Santo. O Espírito Santo é vivo. Ele quer falar contigo.
Aí tem pessoas que dizem: pastor, eu tenho dificuldade de ouvir o Espírito Santo. É porque você não relaciona com Ele. Relaciona com Ele para você ver se você não vai ouvir Ele falar contigo. Quando a Marli fala em qualquer lugar, eu já sei que é a voz dela, porque eu relaciono com ela. Vivo com ela 22 anos. Ela pode estar em qualquer lugar, eu já ouvo. Opa, a Marli está ali. Se você relacionar com o Espírito Santo, você vai ouvir a voz dele. Sabe, querido, a Bíblia diz aqui em Efésios 4:30, diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais estáis selado para o dia da redenção, para o dia do arrebatamento. Não entristeça o Espírito Santo dentro de você. Ele quer falar com você. É o teu melhor amigo. É o meu melhor amigo, é o Espírito Santo. Quantas vezes eu ouvi o Espírito Santo. Uma experiência que eu tive na África. Na África não é como aqui, queridos. As ruas aqui são tem muitas luzes. Mas na África tem um ponto de luz aqui, outro bem distante. E é muito escuro lá. E nós tínhamos a equipe, nós estávamos mais ou menos em 20 pessoas, junto com os pastores da África. Nós fomos atravessar um braço do mar, por uma terra que eles tinham ganhado do governo, que eles estavam ali porque na equipe tinha agrônomo, e eles queriam ver a terra como era, para plantar ali mandioca, para poder saciar a fome das multidões ali. E era um braço do mar, e nós atravessamos, e aí quando nós chegamos já era bem escuro. E quando eu desci do barco, eu estava vindo, e de repente o Espírito Santo falou para mim: fica onde você está, não se mova. Eu obedeci, ouvi a voz dele. De repente 2 pastores, bem distraído e conversando um com o outro e tal, conversando e tal, ele foi cair num buraco, era um buraco enorme, muitas coisas lá embaixo, bem alto. E quando ele estava bem distraído, um deles, chamado Bruno, ele estava vindo assim conversando, de repente ele foi pisar, e na hora que ele foi cair, eu segurei ele. E quando ele olhou, ele me agradeceu umas 10 vezes: obrigado, Ivo. Mas por que aconteceu isto? Porque eu ouvi a voz do Espírito Santo. Sabe, querido, o Espírito Santo quer falar com você hoje. A Bíblia diz, tem vários textos que diz: se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E você é a igreja dele. Você quer eliminar essas vozes nesse tempo de pandemia? Não mude a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Não mude a sua forma de orar. Continue orando. Uma hora vai acontecer, o milagre vai acontecer. Não mude o seu relacionamento com o Espírito Santo. Querido, tem um amigo nosso que ele foi missionário, foi pastor ali em Suzanápolis, Fernando. Pastor Fernando, ele tinha mudado por uma cidade 150 quilômetros do Paraguai, perto de Paraguai, ali no Paraná. Fazia um mês que ele estava naquela cidade, e ele adotou 3 crianças, ele tem 3 crianças adotivas. E uma noite os bandidos entraram, tudo com máscara, dentro da casa dele, armado, colocaram a arma na cabeça das crianças, na cabeça dele. E os 2 ladrões roubaram tudo, pegaram tudo, TV, notebook, celular, tudo que tinha direito, joguinhos dos meninos, tudo que tinha direito. E foram enchendo o carro, foram colocando mais coisa dentro do carro. Ele contou para mim. Ele tem um carro igual do Andrezinho. Tem igual um carro daquele lá. É o Onix.
carro novo. Aí aconteceu na noite, no outro dia ele me ligou, falou: pastor Ivo. Aí ele contou a história que os bandidos entraram. Eu falei para ele assim: eu vou orar a Deus, depois eu volto a falar com você. 2 dias orando. Teve um dia que a Marli estava orando comigo, e Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo: fala para ele que o carro vai ser achado, mas tudo que está dentro do carro não vai ser achado, mas somente o carro. Eu ouvi a voz do Espírito. Eu liguei para ele, falei para ele, falei: eu acredito daqui 2, 3 dias, 4 dias, você vai encontrar o seu carro. O seu carro vai estar de volta, mas tudo que estava lá dentro você não vai encontrar. E aí ele me ligou contando que eu tinha encontrado o carro. Amém? Porque eu ouvi a voz do Espírito. Queridos, eu quero dizer para vocês que a convenção, a associação dele, de igrejas, e a igreja, viram que roubaram, levaram tudo, TV, notebook, celular, tudo. A igreja foi abençoando com oferta, para comprar lá o PlayStation, sei lá, o PlayStation, né? TV, celular, e Deus devolveu tudo novo para ele. Querido, e é isso que nós precisamos viver, é viver o sobrenatural de Deus, é crer. Tudo pode mudar, mas a sua fé não pode mudar. Ah, querido, nesse tempo tão difícil, tão delicado, eu quero que você fique em pé, nós vamos orar. Antes de mudar lá fora, tem que mudar aqui dentro. Ah, tudo tem que mudar aqui dentro. Se você não mudar a sua forma de pensar, de falar, de orar, de relacionar com o Espírito Santo, você quer anular as vozes estranhas, então tem essas atitudes nesse dia. Hoje, saia daqui com uma convicção: a minha vida não vai ser mais a mesma. Que a chama do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Vamos adorar o Pai, e eu quero orar. Oh, nós não podemos tremer por nada. O Espírito de Deus está conosco. E um dia voltar do céu pra nos buscar. Ele vai nos buscar um dia. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Ele vai buscar a sua noiva, e nós somos a noiva de Cristo. Nós vamos viver o melhor tempo das nossas vidas. És a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Você não pode temer nada.
vocês souber a dimensão desta palavra Maranata, Eu já coloquei meu as minhas vestes brancas. não dá nem vontade de ir embora, queridos. Querida, minha vontade é ficar aqui. Esperando. Meu Deus. Vem, vamos dançar. Maranata. Meu Deus. Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Maranata. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Queridos, veio no meu coração de ler esse texto. Querido, eu estou tão feliz porque a glória de Deus está aqui nessa igreja. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estava em pé diante do trono, perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aleluia. Depois você vai vendo embaixo, diz assim: e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Ah, querido, um dia nós todos vamos estar diante dele. Todas as nações, tribos, povos, estaremos diante do Cordeiro adorando. Ah, querido, se hoje nós viajamos aqui, se aqui nós não queremos nem ir embora, eu não quero ir embora, eu só vou porque vocês precisam ir embora. Queridos, imagina no céu, querido. Ah, todas as línguas, povos. Você vai estar cantando aqui, alguém vai estar cantando inglês, outro francês, outro espanhol, outros dialetos, e você vai adorar o Rei dos Reis. Oh meu Deus, você tem que olhar para isto, você tem que ver a glória de Deus. Meu Deus, eu quero orar, eu quero te abençoar, para você ter uma semana abençoada. Pai, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Jesus. Eu sei que as multidões estão lá fora, mas as vidas que estão aqui, essa semana vai tocar nessas multidões. Vão orar, vão interceder, vão abraçar as pessoas da família e vão declarar a vida. Deus, eu abençoo esta igreja. Eu profetizo uma semana de conquista, uma semana de portas abertas, empregos vão surgir. Oh Deus, pessoas serão abençoadas de uma forma poderosa. Deus, abençoa esta igreja, abençoe o trabalho,
aqueles que empregam, aqueles que trabalham, aqueles que são funcionários, os comerciantes, empresários dessa igreja, debaixo de uma unção de prosperidade, eu abençoo. Oh meu Pai, Xarabanchou Rabanás, cadeias estão sendo quebradas, cadeias estão sendo destruídas agora, toda voz ao contrário está sendo destruída agora. Libera essas pessoas e abençoa essas pessoas, abençoe as ofertas, os dízimos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado. Acende a luz para mim, por favor. Pode acender. Obrigado, querido. Vamos aplaudir esse Deus tão poderoso. Que você saia dessa igreja cheio do Espírito Santo. Saia daqui com convicção. Saia aqui pisando. A Bíblia diz que Deus nos deu autoridade para pisar em escorpiões, em serpentes, e dano nenhum vai acontecer conosco. Você vai sair daqui marchando e vai pisando nas cobras, nas serpentes, nos escorpiões. Você vai vencer, querido. Essa semana vai ser uma semana de vitória para a sua vida. Meu Deus, Deus tem coisas tremendas para fazer na sua vida. Tá? Se você quiser, fica à vontade, traz sua oferta, os seus dízimos, e que Deus abençoe, vai para casa abençoado. Amém? A noite fria cai sobre mim, e no deserto eu me encontrar, viver cercado por egípcios e por faraó.